O tema dessa terceira noite da nossa novena é sobre a hierarquia dos anjos. Então vamos só resgatar que no primeiro dia nós falamos sobre os anjos. E nós explicamos naquele dia que os anjos são criaturas divinas, ou seja, foram criados por Deus, são seres espirituais, não corpóreos. Então a gente trabalhou bastante essa definição no primeiro dia. Hoje nós vamos avançar um pouquinho mais e vamos tentar compreender os anjos a partir da realidade humana, deixando bem claro que anjo é anjo, ser humano é ser humano, certo? Deixando bem clara essa distinção, mas como nós não conseguimos chegar à realidade angelical para ter certeza das nossas afirmações, nós vamos olhar para a condição humana para sim pensar na realidade dos anjos. Primeira coisa que nós precisamos compreender é que nós, seres humanos, somos únicos e irrepetíveis. Não existe um ser humano que seja igual ao outro. Deus nunca repetiu a forma. Depois de quantos mil anos da criação da humanidade, a gente nem sabe, que data é essa, está falando lá dos primórdios, Adão e Eva. Desde então, Deus nunca repetiu a forma. Não chegou um momento que Deus falou assim, estou sem criatividade para criar o ser humano, vou pegar a forma aqui de 5.000 anos atrás e vou repetir ela. Não existe um ser humano que seja igual a outro ser humano. Isso nos faz acreditar que também não existe um anjo que seja igual ao outro anjo. Cada anjo é um ser único e irrepetível, que tem a sua individualidade diante de Deus. Segundo aspecto que nós precisamos refletir dentro dessa comparação, é que, assim como nós somos dotados de liberdade, nós somos dotados de inteligência e de vontade, também os anjos. Os anjos são dotados de liberdade. Veja bem, Lúcifer é um anjo de luz, e na sua liberdade resolveu estabelecer uma guerra contra Deus. Então, a gente não pode dizer que os anjos não têm liberdade de escolha, Eles são seres livres, como nós somos livres, e eles são dotados de inteligência, ou seja, eles compreendem as coisas, eles conseguem refletir sobre as realidades, e eles também são dotados de vontade. Dito esses dois comparativos, vamos então pensar um pouquinho naquilo que a Bíblia nos fala sobre a hierarquia dos anjos. Na Sagrada Escritura, como eu disse no primeiro dia, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, nós temos relatos falando da presença dos anjos na vida do povo de Deus. O interessante é que às vezes a Sagrada Escritura apresenta os anjos usando a terminologia de querubins, outra vez de serafins, outras vezes de potestades, de arcanjos ou até mesmo de anjo. Então, a Sagrada Escritura nos apresenta 9 nomenclaturas distintas quando ela trata dos anjos. Isso nos faz acreditar, então, que nós temos 9 classificações para os anjos, como se existissem 9 tipos de anjos, no céu. Então, vamos com calma que a gente vai compreendendo, mas só para a gente entender que essas nomenclaturas distintas, elas estão na Sagrada Escritura. Não foi a igreja que resolveu em algum dia determinar que os anjos são assim, assim, assado. Não, a própria palavra de Deus nos revela essa realidade. Então, assim, por que um é diferente do outro? O que faz um ser diferente do outro? Então, a gente vai, a partir daí, entender o que seria essa hierarquia dos anjos. E aqui é importante também a gente dizer que a palavra hierarquia, para nós, ela tem uma compreensão diferente daquilo que nós falamos de hierarquia na realidade divina. Para nós, hierarquia é uma classificação que diferencia os melhores dos piores, Então, a gente coloca assim naquela pirâmide que a gente aprende na escola, o topo da pirâmide, ali, a nata, e ali embaixo da pirâmide, a ralé,
Então, a nossa cabeça, quando a gente pensa em hierarquia, é uns superiores e outros inferiores, né? E dentro do plano divino, a gente não pode pensar dessa forma. Então, quando a gente pensa na hierarquia divina, a gente está pensando na organização, no governo das coisas criadas por Deus, como Ele trata das coisas, como Ele dá ordem às coisas criadas. Nós sabemos que a criação, ela teve uma ordem. Deus não instalou o dedo e pronto, faz-se tudo. A criação, ela foi acontecendo dentro de uma sequência, né? Depois, nós sabemos também, e isso é muito claro para nós, que nenhum de nós somos anjos. E que nenhum anjo é ser humano. Percebe como existe uma ordem nas coisas? Outro exemplo, nós sabemos que Deus deseja para o ser humano a santidade de vida, né? Deus deseja que todos nós sejamos santos um dia. Em nenhum momento a Sagrada Escritura diz, por exemplo, que os animais serão santos, que os vegetais serão santos, mas que o ser humano chegará ao grau de santidade de vida. Ou seja, existe uma ordem, existe uma organização dentro do plano divino para a criação de todas as coisas. Então, a gente compreende a hierarquia dos anjos a partir dessa ordem, dessa organização. Olhando por essa ótica, Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele organizou essa hierarquia dos anjos em 3 coros celestes. Refazendo a minha frase. Ele organizou o coro celeste dos anjos em 3 hierarquias. Então, ele colocou a hierarquia superior, a hierarquia média e a hierarquia inferior, sem aqui colocar grau de importância, certo? Volto a dizer, mas só para ter essa distinção. Na primeira hierarquia, Santo Tomás conseguiu identificar, através da Sagrada Escritura, que existem anjos que estão mais voltados para Deus, que vivem que tem essa atitude mais direcionada para Deus, para os segredos divinos. E aí ele conseguiu identificar que pertence a essa hierarquia aqueles anjos que são chamados de serafins, de querubins e de tronos. Então, eles têm a finalidade deles, né? O motivo pelo qual eles foram criados é para que eles estejam mais próximos da realidade divina, desses segredos divinos. A segunda hierarquia dos anjos, ela está voltada mais para o governo e a direção divinos, ou seja, são anjos que, digamos assim, ajudam a Deus a colocar ordem nas coisas, direcionam as realidades divinas. E aí Santo Tomás identificou na Sagrada Escritura que as dominações, as potestades e as virtudes são esses anjos que compõem esse segundo grau da hierarquia. E a terceira hierarquia, ela então é composta por aqueles anjos que executam os ofícios e as atividades divinas. São aqueles que estão no operacional da coisa, né? Fazem acontecer o plano de Deus, por isso estão mais próximos de nós. E aí faz parte dessa hierarquia os principados, os arcanjos e os anjos. Então, dentro dessa divisão de Santo Tomás de Aquino sobre a hierarquia dos anjos, São Miguel Arcanjo ele está ali na penúltima classificação. E aí a gente poderia pensar assim, né? Puxa, mas São Miguel, né? O príncipe dos exércitos, o Senhor, o chefe da milícia celeste, poderoso guardião. Como que ele está lá embaixo, nossa cabeça de divisão, né? E aí sim, vamos pensar assim, que Deus, ao criar São Miguel, ele criou São Miguel com uma finalidade. Dentro da classificação de arcanjos, que a gente já vai compreender. Porém, São Miguel, como todos os outros anjos, é dotado de liberdade, de inteligência
e de vontade. Significa dizer que em algum momento ele tomou a frente e fez aquele brado no céu: quem como Deus, diante da revolta de Lúcifer? E ali liderou aquela batalha no céu, como nós sabemos, e por conta disso, por conta desse seu ato livre, por conta dele ter refletido sobre o que estava acontecendo e da sua vontade de muito defender a Deus, ele foi então engrandecido. Por isso ele foi reconhecido como o chefe da milícia celeste. Então não é porque ele pertence à classificação de arcanjos, né, que é uma classificação, digamos assim, inferior a tantas outras, que ele não tenha essa tamanha importância que ele tem, principalmente para nós, o povo de Deus, a quem ele foi constituído por Deus para ser o defensor. Resumidamente, a classificação dos anjos pode ser compreendida assim: os serafins são aqueles que se consomem de amor para com Deus. Os querubins são aqueles que transmitem a sabedoria divina. Os tronos são aqueles que apresentam aos coros inferiores o esplendor da divina onipotência. As dominações são aqueles a quem os outros anjos lhes são submissos. As potestades são aqueles que transmitem aquilo que deve ser feito pelos outros anjos. As virtudes, semelhante às potestades, são aqueles que transmitem aquilo que deve ser feito pelos outros anjos, porém de forma perfeita, para o cumprimento da vontade de Deus. Os principados são aqueles anjos enviados aos príncipes, aos reis, às províncias, às dioceses, e eles guiam os mensageiros divinos. Os arcanjos são aqueles que transmitem mensagens de grande importância. Então, aqui é a finalidade principal dos arcanjos: transmitir mensagens de tamanha importância para o povo de Deus. Por fim, os anjos são aqueles que transmitem mensagens para a vida ordinária de cada um de nós. E aí a gente tem como grande, representação o nosso anjo da guarda, que está ali, no nosso dia a dia, ali nos iluminando, nos protegendo, nos apontando o caminho. Então, assim, a igreja conseguiu, volto a dizer, a partir da leitura da Sagrada Escritura, compreender essa diversidade que existe nesse universo dos anjos e conseguiu ordenar para que a gente compreenda um pouquinho melhor. É lógico que são coisas celestiais, então a nossa inteligência humana, ela não consegue chegar à compreensão completa daquilo que existe no céu. Isso a gente só vai ter quando a gente estiver lá, Então, enquanto nós vamos peregrinando aqui, nessa terra, a gente vai tentando se aproximar das realidades celestes para compreender um pouquinho melhor. E assim, compreendendo um pouquinho melhor, a gente possa viver um pouquinho mais à luz das coisas de Deus. Que a palavra de Deus nos ilumine, que a palavra de Deus fortaleça a nossa caminhada e que todos os anjos estejam sempre junto de nós, nos orientando e nos defendendo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para que sempre seja louvado.